Pessoal, professor Tiago aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai ver a parte de upload de arquivos com PHP. Bom, vou vir aqui. Minha área de trabalho é um pouquinho menos desorganizada, né? Eu separei aqui dois arquivos para a gente testar. Um arquivo DLL de 3,23 megabytes, né? Pouco mais de 3 megas, e um arquivo GIF pequenininho de 2K e meio. Qual que é o objetivo do upload de arquivo, né? A gente tem arquivos no nosso computador. E usando uma interface web lá no navegador, eu preciso copiar o arquivo que está no meu computador para o servidor. E aí vai ser, né, muitas vezes, o upload de um arquivo zip, de uma foto, que é o mais usual, o arquivo do Word, do Excel, enfim, toda a funcionalidade, a diversidade de arquivos que a gente tem. Eu pretendo começar com um arquivo, um sisteminha super simples, né? Então deixa eu startar aqui, criar uma pastinha para o meu projeto, vou chamar de upload simples. Deixa eu vir aqui no meu Git, abrir pasta. Beleza, né? Meu projeto está vazio, não tem nada. E eu vou começar criando uma pasta. Essa pasta que vai receber os arquivos enviados. Eu vou chamar só de enviados. Vou criar um arquivo chamado index.php, que vai ser o arquivo do meu formulário. Então, eu vou aproveitar o formulário da videoaula anterior e vou editar ele. Deixa eu esconder aqui para ganhar um pouquinho de espaço. E agora eu vou depenar coisas que eu não preciso. Então, vou precisar só desse daqui e o resto eu vou tirar. Eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V para ganhar tempo, tá? Mas eu recomendo que você, estudando, digite tudo para aprender, né? Principalmente se você não está familiarizado com a linguagem de marcação HTML ainda. Então, upload de arquivos simples. Upload de arquivo simples, entender que o arquivo é simples, né? Não o upload. Então, upload simples de arquivos. Vou colocar aqui. Muito bem. Lá naquela aula sobre formulários, eu havia dito para vocês que a gente tem que especificar pelo menos dois atributos básicos da tag form para o formulário poder funcionar. O atributo method e o atributo action. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui, só que os uploads de arquivo em PHP, eles sempre vão acontecer no método post. E o action vai ser o arquivo que vai processar o upload para mim lá no servidor. Então eu vou dar um nome para ele aqui. Up de upload simples. Preciso criar esse arquivo aqui depois. No entanto, quando a gente está trabalhando com upload de arquivo, eu preciso avisar o servidor que esse formulário faz upload. E aí eu tenho um atributo chamado enctype. O enctype ele vai receber um valor chamado multipart barra formData, que eu estou informando para o meu navegador que esse formulário ele faz transporte de dados, né, de arquivos. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou editar um pouco esse label, deixar ele mais enxuto. Então, aqui vai ser o arquivo que a gente vai selecionar. Então, deixa eu mudar a anotação dele aqui para um outro jeito. Não é obrigatório fazer isso, tá? Estou fazendo para deixar um pouquinho mais enxuto e organizado ao mesmo tempo. Tirar o placeholder, que a gente não vai usar ele agora, o required também, só para a gente deixar bem enxutinho. Vamos ao que interessa. Para eu poder subir, né, um arquivo para o servidor, eu preciso daquele campo onde você clica em procurar arquivo. Vou mostrar a diferença. Deixa eu startar o servidor aqui para ficar mais fácil. Então aqui, né, meu documento root, startado. Deixa eu abrir aqui o navegador.
Então, olha só, do jeito que ele está aqui, ele é um campo para eu digitar textos. Eu preciso modificar o tipo da tag input para aparecer aquele botão procurar arquivos aqui. Então, eu vou vir aqui. E no lugar do type, que está text, eu vou colocar file. E eu vou dar um nome para esse input um pouco melhorzinho, né? Eu vou chamar de arquivo up, né? De upload. Salvei. Vou voltar aqui. Agora apareceu o botão procurar, né? Aí quando eu clico aqui, ele abre a caixinha do Windows e eu consigo ir lá, navegar e localizar o meu arquivo. Dá para a gente customizar aqui e deixar um pouquinho mais amigável. A gente vai fazer isso nas videoaulas mais para frente, quando a gente estiver trabalhando um pouco mais com interface aqui do CSS, né? Deixar mais bonitinho. Aí aqui, vamos lá. Eu preciso criar esse arquivo up_simples.php. Então vamos lá. Eu vim aqui, vou dar um novo arquivo, upsimples.php. Muito bem, muito bem, muito bem. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou iniciar minha tag do PHP, dar umas linhazinhas de espaço aqui. E na aula anterior eu falei para você sempre utilizar o bloco try-catch para a gente melhorar o tratamento dos erros. Então vou fazer isso aqui, né? Legal, né? Então se der algum erro, vou dar um eco aqui. Capturar a mensagem do erro com o getMessage. E belezinha. Existem outros métodos que a gente vai estudar sobre capturar exceções um pouquinho mais para frente, tá? Que a gente pode pegar qual linha deu problema, aonde que originou o erro, que é o trace, que a gente consegue pegar todo o caminho que disparou a exceção. Esse é um assunto que a gente vai abordar em detalhes nas videoaulas posteriores a essa. Então aqui eu vou efetivamente, dentro do bloco try-catch, começar meu upload de arquivos. Qual é a ideia? Copiar um arquivo que está no computador do cliente para um diretório no servidor. Qual vai ser o diretório do servidor? Então, vou colocar aqui, destino. Então, vou deixar bem explicadinho. Eu insisto em vocês criarem nomes de variáveis muito intuitivos, né? Então aqui, diretório, vai. Diretório de destino. Como que a gente chamou ele? A gente chamou de enviados, né? Então eu vou vir aqui, enviados barra. Repare, se você já estudou sistemas operacionais, isso aqui é um caminho relativo. Tem como a gente fazer para funcionar com caminho absoluto. Eu pretendo fazer esse plus numa segunda videoaula sobre esse tema, com um upload um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais melhorado. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou verificar se esse diretório existe antes de continuar com o meu teste, né? Então vem cá. If. No PHP eu tenho uma função chamada isDir. O que eu vou verificar na isDir? Se esse diretório aqui existe. Então eu vejo lá, é um diretório? Aí eu vou tentar fazer o upload, né? Só que eu vou colocar o operador not aqui para disparar uma exceção aqui em seguida. Como que vai funcionar? Se não for um diretório destino, ele vai disparar uma exceção. Então, throw new exception, diretório não encontrado. Se você já estudou um pouquinho de Linux, você também pode saber que lá no Linux eu tenho permissões de gravação em diretórios. A gente tem funcionalidades no PHP para discernir isso. Então, do mesmo jeito que eu tenho a função isDir, eu também tenho uma função chamada isWriteTable. isWriteTable, que ela testa se eu consigo escrever um arquivo, se eu consigo copiar um arquivo para dentro de um diretório. Aqui no Windows isso não vai funcionar, porque por padrão no Windows tudo é liberado, né? Eu posso gravar arquivos no diretório. Então, para testar essa função no ambiente Windows seria um pouquinho mais trabalhoso. Mas eu pretendo fazer uma videoaula prática do funcionamento dessa função no ambiente Linux também, posteriormente. Bom, vamos testar uma coisa? Aqui não está fazendo upload de nada, né? Eu só estou verificando se esse diretório aqui existe.
Se o diretório existir, ele não vai mostrar nenhuma mensagem de erro. Então, deixa eu colocar uma mensagem de confirmação. Tudo certo até agora. Se esse caminho existir, ele vai mostrar essa mensagem. Se eu fiz alguma coisa errada, ele vai disparar essa exceção, diretório não encontrado. Então vamos lá. Vou copiar deixar um arquivozinho selecionado aqui. Tudo certo até agora, não disparou exceção. Mas vamos provocar um erro de propósito, só para ver o que ia acontecer? Então coloquei um S a mais aqui. Vou atualizar, ele vai pedir para reenviar o formulário, né, aquele processo de selecionar o arquivo. Eu só vou clicar em repetir para não fazer de novo. Ah, diretório não encontrado. Então funcionou, nossa validação aqui já melhorou um pouquinho. Então, o que mais que eu vou fazer a partir de agora? Eu preciso definir no PHP um lugar que esse arquivo vai ficar. Já está aqui, né? Vai ficar nesse diretório. Só que a gente vai mudar. Pessoal, desculpa que chegou gente aqui em casa, eu tive que pausar a videoaula. Mas, ó, retomando aqui. A gente já testou se nosso diretório no servidor vai funcionar. Agora vamos dar uma olhada numa variável super global chamada files. A files no PHP, ela contém todas as informações de um arquivo que eu estou fazendo upload. Então dá uma olhada nisso aqui. Coloquei o vardump, né, para a gente ver o conteúdo dessa variável super global. Venho aqui e atualizo. De cara, o que a gente entende aqui? Nada, né? Porque está tudo muito ruim para enxergar. Então vamos tentar usar a ferramenta de desenvolvedor, tentar usar a do Edge aqui mesmo. Já consigo fazer uma coisinha ou outra com ela aqui. Aqui, beleza. Deixa eu arrastar isso aqui. Arrasta um pouquinho mais para cá. Isso, eu consigo ver. O que eu abri aqui na ferramenta desenvolvedor? Eu apertei Ctrl U para ver o código fonte. Então, isso que está aparecendo, que eu selecionei, é exatamente isso daqui. Só que nesse pedaço aparece uma maneira um pouco mais quebrada e com indentação para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos debugar a variável superglobal files. A variável superglobal files, ela é um array. O que é um array, Thiago? É uma estrutura de dados dentro do PHP e a gente vai trabalhar com essa estrutura posteriormente. Eu vou explicar direitinho como que ela funciona. Mas eu posso te adiantar que o array contém vários valores dentro dele. Então, a minha variável superglobal files tem uma outra variável chamada arquivo up, que a gente definiu lá no HTML. E dentro desse arquivo up tem outro array com informações do nosso arquivo. Quais são as informações? O name, type, tmp name, error e size. Vamos começar de baixo para cima. Size é o tamanho do meu arquivo em bytes. Error. Se acontecer algum erro no momento do upload, esse erro vai ter um código. Esse código é um número inteiro, vai ficar armazenado aqui. tmp name. tmp name é o caminho completo do arquivo temporário que está no servidor. Como assim? Quando eu cliquei em enviar, o navegador copiou o arquivo do meu computador e já jogou para o servidor. Só que o servidor não sabe o que fazer com aquele arquivo ainda. Então ele armazena o arquivo numa pasta temporária, para a gente decidir o que a gente vai fazer com ele. Então fica aqui gravado o caminho, tmp name. O de cima, o tipo do arquivo. Isso aqui é o MIME type do arquivo. Então está falando que é um arquivo image/gif. Legal, tudo bem. Isso aqui pode ser útil no futuro, vai ser muito útil. O de cima é o nome do arquivo, o nome propriamente dito que você edita no Windows. Então está aqui, php.gif. E acabou. O que eu vou fazer com isso daqui agora? Bom, se o arquivo já está no servidor, eu só vou mover ele para a pasta que eu quero. Deixa eu fechar isso aqui.
Existe uma função no PHP chamada move upload file. Essa função, ela pede dois argumentos, file name e destination, né? Qual arquivo que eu quero mover? Eu quero mover o meu arquivo temporário, que está lá na variável superglobal files. Então está aqui files, era arquivo up, né? O arquivo temporário já não existe, então eu venho aqui, tmp name. Afinal, o arquivo já está lá. E aonde que eu quero colocar ele? Eu quero colocar no diretório de enviados. Tudo bem. Então eu vou acertar o seguinte. Como ele vai ficar copiado no servidor, nome, arquivo, servidor. Eu preciso passar o caminho inteiro que ele vai ficar no servidor e o nome que ele vai estar no servidor. Então, o nome do arquivo no servidor vai ser o caminho que ele vai estar, muito bem. Eu vou concatenar agora, pontinho, concatenando, com o nome que eu quero. Enviado.gif. Legal, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse caminho no servidor, como que vai ficar, e coloco aqui. O que está acontecendo? Estou chamando a função do PHP moveUploadFile. Ela vai copiar o arquivo temporário que o PHP recebeu do navegador e vai mover, né, de fato, o arquivo temporário para o nosso diretório de destino, já com esse nome que eu estou dando para ele. Tudo bem? E a função moveUploadFile, ela retorna um booleano. O que é retornar um booleano? Verdadeiro ou falso. Então eu posso colocar dentro de um if. Dentro do if. Se deu tudo certo, o que eu falo aqui? Vou dar um echo arquivo enviado. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou disparar uma exceção. Throw new exception. Erro ao enviar. Posso até concatenar aqui o código do erro. Lembra que eu falei que a gente tem um código do erro? Então, vou pegar aqui, file, tenho lá o error. Estou muito exprimido esse código, né? Eu estou usando essa sintaxe do PHP, mas ela não está muito legal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente dá um pouquinho mais de espaço. Assim acho que ficou melhor para ver. Bom, vamos dar uma comentadinha nesse código aqui para a gente ver o que está acontecendo. Definindo diretório de destino. Verificando se diretório de destino existe. Caminho do novo arquivo no servidor. Movendo o arquivo temporário para diretório final. Maravilha, né? Então, acho que aqui ficou bem explicadinho. Vamos testar se o código funciona, né? Deixa eu abrir aqui. Aulas PHP, upload simples, enviados. Qual que é o plano? Eu vou selecionar aquele logo do PHP em GIF que está no desktop. Se o meu código der certo, vai copiar para cá com o nome enviado.gif. Então vamos lá. Vou fazer do zero para ficar mais didático, né? Procurar. Está aqui o arquivo, né? O nome dele é php.gif. Selecionei. Legal. Falou que o arquivo foi enviado. Vamos cruzar o dedo, né? Ver se ele está lá no servidor mesmo. Ah lá, veio para cá. E veio com o nome que eu defini. Repara que não está aparecendo a extensão, né? Mas vamos vir aqui em exibir, no Windows, a gente marca aqui extensões de nomes de arquivos. Agora apareceu a extensão. Está aqui. Então, fizemos o upload simplesinho, está aqui funcionando.
A gente vai ter que melhorar esse código, tá? Não tá o ideal ainda, a gente vai fazer um ajuste nele. Na próxima videoaula eu volto com um código mais elaborado. Obrigado, até a próxima.